Ele diz que os estrangeiros devem voltar para casa. Ele diz que o abuso sexual acontece, que a mulher deve seguir o marido. Ele diz que Hitler foi movido por uma força maior. E nesse mesmo livro vocês podem encontrar que ele diz que Hitler, Mao Tse Tung e Fidel Castro podem ser comparados a Deus. Real, que é a postura científica, a pessoa vai realmente estudar do que quer falar e ela vai olhar todos os pontos de vista dentro dessa obra e não ficar colocando no chat GPT só o que interessa. Colocando no chat GPT o que interessa. Sério, me chama de influencer, mas não fala que eu uso chat GPT pra fazer meus vídeos. O amor que Bert Hellinger trabalha, o amor do espírito, é um amor que ele une todos os seres numa consciência muito mais elevada, que está muito além das dinâmicas da personalidade e das agressividades aqui das doenças. Core, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E hoje nós vamos falar sobre o polêmico debate que aconteceu na Inteligência Limitada entre consteladores familiares e cientistas. Pra quem não lembra, esse debate, essa batalha científica, se é que pode se dizer assim, já aconteceu no Senado Federal. O editor vai estar botando um vídeo aí passando na tela. Vamos deixar o link sobre constelações familiares não são ciência, são pseudociência. Durante 6 horas no Senado, nós debatemos ao vivo na audiência pública, na Comissão de Assuntos Sociais. Eu, o Paulo, o Gontijo, o Matheus, o Thiago Taton e vários outros cientistas contra os consteladores. E já naquele momento, nós mostramos que os cientistas têm sim vários argumentos e fatos para mostrar que a constelação familiar é uma pseudociência e não deveria estar no sistema público de saúde ou então dentro do judiciário. Como Paulo e Gontijo falaram no Inteligência Limitada, a gente não tá falando que a constelação familiar deve ser banida do mundo. Ela só tem que sair do quê? Do sistema público e não utilizar dinheiro público. Então, quer fazer uma constelação familiar? Mesmo sabendo que é uma pseudociência, quer te meter nisso? Paga do teu bolso, do teu dinheiro e não com impostos do povo brasileiro. Bilhões são gastos em constelação familiar, né? Que se tem notícia, porque tem o que não se tem notícia também. É do teu próprio dinheiro, meu. Tu nem gosta de pseudociência, mas o teu dinheiro tá sendo usado pra isso, quer você queira, quer você não queira. Então, eu vou estar no meu direito de réplica, porque falaram no meu nome, me nominaram e eu também mandei um vídeo lá pro Inteligência Limitada fazendo uma pergunta, mas a minha pergunta foi respondida de uma forma que eu não entendi tanto e eu gostaria de comentar aqui. Então esse é o meu direito de resposta, como todo mundo tem direito, né? Liberdade de expressão aí, diz a Constituição. Então a gente vai estar fazendo esse vídeo. Então eu vou fazer primeiro um react, né? Uma réplica, pode-se dizer assim, a uma fala que uma das consteladoras me citou, e aí depois eu vou colocar o vídeo onde aparece a minha pessoa falando lá no Inteligência Limitada, num videozinho curto, que está no meu Instagram, Bibi Bailas, e também vou responder, porque a consteladora disse assim, já tô preparada pra responder isso, e aí eu queria fazer alguns comentários sobre a fala dela. Ah, peraí que eu tenho que botar pra gravar a tela, senão Uriel fica chateado. Eu tenho plateia hoje, Uriel. Quer fazer algum comentário? Oi, Uriel. Não, um comentário pra audiência. Não, eu não tenho comentário agora. Eu tô trabalhando. Sobre a constelação familiar. Ah, por mim não devia nem existir no mundo. Então tá. O comentário é, não deveria nem existir no mundo. Ah, não vai colocar isso, Uriel. Vai sim. Nós tivemos um resultado muito impressionante. As famílias passaram a vir aos domingos, e olha que ir aos domingos, todo domingo na instituição, era caro, porque nós não tínhamos Também conhecido como missa dominical. recurso nessa pesquisa. Eles vinham de ônibus e aquilo era caro. Mas foi um método que teve uma grande adesão dos adolescentes e nós tivemos um resultado muito interessante. Apresentamos esse resultado no Ministério Público em Goiás e hoje as constelações são consideradas uma prática e uma técnica possível de ser utilizada com esse tipo de população. Sobre a constelação familiar no judiciário, vale lembrar que o Conselho
Conselho Nacional de Justiça está votando agora mesmo banimento das constelações... eu ia falar constelações federais. Das constelações familiares. Então, o Conselho Nacional de Justiça está votando agora mesmo. O relator já votou pelo banimento e vários outros membros do Conselho seguiram o relator. Então, existe uma grande possibilidade que a constelação familiar seja banida do judiciário brasileiro esse ano. Lembrando também que acontece todo ano uma assembleia, uma reunião de todos os representantes das varas de família. E no ano retrasado, saiu um documento dizendo que os juízes das varas de família e de violência doméstica não deveriam utilizar a constelação familiar para resolver esses casos. Então, a constelação familiar, ela já vem caindo gradativamente do sistema judiciário também. Gostaria de saber aonde está esse documento que foi apresentado lá para o Ministério Público de Goiás. É um documento público, se alguém tiver um link, coloque aqui, para que eu possa ler essa pesquisa, então, que foi feita com esses adolescentes, porque até onde eu sei, essa pesquisa não foi publicada, nem revisada por pares, nem passou pelo crivo da ciência. Então, para algo ser uma pesquisa validada, ela tem que passar por todas essas etapas. Não é verdade que uma pessoa que passou por uma situação de violência, de estupro, como é inclusive uma fala que essa influência, acho que é influência, a Bibi, que tem até um vídeo dela, eu não sei exatamente o que ela está dizendo, mas ela costuma falar muito sobre essa questão de que a questão do estupro é incentivado que aquela criança, aquela pessoa que passou por uma situação de abuso, às vezes pelo próprio pai, que ela perdoe o pai. Isso não está em nenhuma obra de Bert Hellinger. A few moments later. Porque além de falar o que eu falo sobre constelação familiar, eu mostro provas e páginas de livros do próprio criador da constelação familiar. Quando uma criança sofre abuso sexual do seu pai, ela deve dizer o quê? Mamãe, por você eu faço isso de boa vontade. Papai, pela mamãe eu faço isso de boa vontade. Isso não está em nenhuma obra de Bert Hellinger. Trechos são de trabalhos daquele contexto, daquela época, com aquela família, com aquela dinâmica. Esse lance do filho de uma mulher que foi estuprada, ela não pode falar você não é meu pai, tem que falar você é meu pai, aceitar ele como pai. Existe outro caminho para começar? Só para começar. Existe, claro. Isso não está em nenhuma obra. O que Bert Hellinger observou, e eu vou dizer para você, eu também já observei, é que muitas vezes a dinâmica da violência é uma dinâmica sistêmica. E às vezes outras pessoas da família estão envolvidas. E quando o Bert Hellinger traz essa questão, que é interessante, que o pessoal pega um pedacinho da fala de Bert Hellinger e extrapola aquilo e não pega, inclusive, o caso como um todo e a conclusão do caso. Nesses casos, não é, quando há uma situação de abuso, muitas vezes por parte do pai, né, e às vezes a mãe, em alguns casos, é conivente. Isso aí não é Bert Hellinger que está falando isso. Tá certo? Isso a gente sabe que isso, infelizmente, é uma realidade. Pra começar, eu adorei que ela falou influencer. Segundo, que eu tenho um vídeo que falo isso, mas que ela não sabe o que eu tô falando, porque supostamente ela não viu o vídeo, então sabe o que eu tô falando ou não sabe o que eu tô falando? Porque se sabe o que eu tô falando, viu o vídeo, né? Senão não saberia o que eu tô falando. E assim a gente vai. Primeiro que não sou eu que estou dizendo, está escrito na obra de Bert Hellinger, está também documentado através de inúmeras notícias de jornais que saíram, jornal O Globo, Metrópole, Folha, várias mulheres que foram vítimas, que passaram por isso, denunciando esses casos, tá? E eu vou ler um trechinho aqui do livro Ordens do Amor, do próprio Bert Hellinger, e aí ele diz assim: o que ajuda as vítimas de incesto? Primeiro que já tem uma fala do Hellinger que é bem problemática. O abuso sexual de crianças no incesto frequentemente resulta em um desequilíbrio entre o dar e o tomar. Então, o abuso sexual é porque ele fala incesto, né, gente? Mas incesto é o quê?
É um abuso sexual de um pai com um filho, tá? É uma pedofilia aqui que tá acontecendo, mas o Bert Hellinger não fala pedofilia, ele fala forças da natureza, incesto, abuso sexual. Então, já é um desequilíbrio entre o dar e o tomar. Uma constelação usual nesses casos é aquela em que uma mulher que tem uma filha de um matrimônio anterior se casa com um homem sem filhos. Então ele tá dizendo que uma mulher que tem um filho, que se casa com um homem que não tem um filho e ambos são divorciados, já tem um desequilíbrio aqui. Então já é uma justificativa pro incesto aqui nesse caso. Isso gera um desnível, pois o marido precisa cuidar da menina, embora não seja sua filha. Portanto, deve dar mais do que receber. Talvez a mulher ainda exija isso dele expressamente. Com isso, aumenta mais a diferença entre o dar e o receber, entre ganhos e perdas. O sistema passa a ser dominado por uma irresistível necessidade de compensação e a maneira mais fácil de obtê-la é o incesto. Vocês acham que isso é normal? Em algum contexto? Então, uma mulher que tem filho, divorciou, casou com um homem sem filho, isso gera um desequilíbrio entre o dar e o receber e uma necessidade irresistível de incesto. Pode falar, quem entende, formada em direito. Crime. Gente, eu não vou ler a página inteira do livro, ela tudo bem, tirou um trecho do livro. Sim, porque se eu ler o livro inteiro, isso aqui é crime também, né, por copyright, mas vocês acham esse livro facilmente. Quando uma situação ainda é atual, portanto, tenho de trabalhar com um dos pais, por exemplo, com a mãe, é sempre a mãe nesse livro. Eu lhe digo, na presença da criança, a filha faz isso pela mamãe. E façam com que a criança diga, por você faço isso de boa vontade. Então termina o incesto. Ele não tem condições de prosseguir. Minha senhora, meu senhor, meu povo. Uma criança abusada sexualmente que diz, por você faço isso de boa vontade. E a filha faz isso pela mamãe. Em que contexto essa... Pra não falar um palavrão, é normal. Em que contexto isso é normal? Cara, isso aqui é muito bizarro. E a outra consteladora ainda me acusou de usar ChatGPT, PQP, né? Primeiro que ChatGPT nem existia quando eu comecei a falar de constelação. Vou trazer aqui um outro trechinho que vocês podem procurar aí no Google que vocês vão encontrar. Bert Hellinger deu uma palestra em Kyoto em 2001 e tem a transcrição dessa palestra na internet, onde ele diz que a gente não deve denunciar os abusadores porque nós vamos expiar a culpa desse abusador. Inclusive, um advogado na plateia traz o caso de uma menina que se suicidou após ser violentada e denunciar o abusador, e ele diz assim, é por isso que aconteceu esse fato, porque ela expiou o abusador, as dores do abusador, ou sei lá o quê. Então, a culpa da pessoa se matar é dela mesma, porque ela denunciou o abusador, então ela ficou... com as dores do abusador. Assim, é bizarro. Em relação a me chamar de influencer, até o pessoal no chat, agradeço que eu tava assistindo a palestra, falou influencer, não. Ok, faço trabalho de divulgação científica, quer me considerar influencer? Ok, mas tenho um doutorado em física, mestrado, graduação, tô fazendo uma segunda graduação e um segundo doutorado, tenho um artigo publicado em revistas internacionais, faço divulgação científica, dou palestra, também escrevi livro. Então, assim, a plateia tá lembrando, eu tenho 2 pós-doutorados, até eu esqueço meu currículo. Cara, quer me chamar de influencer? Pode chamar, mas isso chama falácia da autoridade, né? Vai atacar a outra pessoa... achando que influencer diminui ou não diminui, mas tá, isso aí não vem nem ao caso, porque o assunto é outro. Antes do React seguir, eu quero falar um trechinho de um outro livro que eu encontrei do Bert Hellinger recentemente, bem mais atual, chamado Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos. Esse livro foi publicado em 2006, então ele é bem atual. As pessoas, né, na live falaram, porque Bert Hellinger é do século passado. Amor, o século passado acabou há pouco tempo, então não vem dizer que uma coisa de 2000, 96, 2006 é século passado, porque isso aí é só pra confundir o outro, tá? Porque assim, pra quem não sabe, Bert Hellinger também fez um poema em homenagem a Hitler, dizendo que Hitler é um ser humano como qualquer um, que se Hitler sofre, eu também sofro, se Hitler blá 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 blá,
Se Hitler é superior, eu também sou, é inferior, eu também sou. Não, eu não me comparo com Hitler. Desculpa, Bert Hellinger, mas assim, falaram na live... Ah, mas todo mundo naquela época era do exército nazista. Nem todo mundo, ok. Algumas pessoas eram obrigadas, tudo bem. Mas aí tu foi obrigado a lutar, tu era contra, tu tava sendo obrigado. Mas aí lá em 2000 e pouquinhos, né, que agora quase, tu faz um poema em homenagem ao cara. Não, né? Tipo, tu é obrigado a fazer uma coisa porque tu tá fazendo um poema em homenagem. E sendo que esse poema está no livro em alemão, deu muita polêmica na Alemanha e o mesmo livro foi traduzido para o português e removeram o poema a pedido de Bert Hellinger, porque a própria editora falou isso. E aí nesse livro, Bert Hellinger, Um Lugar para os Excluídos, ele fala assim, o seguinte trecho: não faço declarações políticas. Esse livro é bem interessante porque ele dialoga as críticas. Ele diz assim: então as pessoas dizem, isso é o próprio Bert falando, tá? Bert Hellinger falando, bota a cara do Bert Hellinger falando, Uriel. Então as pessoas dizem, Hellinger é xenófobo, pois diz que os estrangeiros devem voltar pra casa? Hellinger é misógino, porque diz que a mulher deve seguir o marido e que a mãe também participa quando acontece abuso sexual? Hellinger é tradicionalista, porque diz que os filhos devem honrar os pais? Hellinger é antissemita, porque diz que as vítimas estão ligadas aos perpetradores e é nazista porque afirma que também Hitler foi movido por uma força maior? Essas críticas provêm de pessoas que não querem ou não podem entrar num espaço terapêutico e que o senhor não pode integrar em seu grande grupo. Os parâmetros sistêmicos observados pelo senhor e por outros tais como ordem, vínculo e compensação convertem-se em prescrições normativas. E o que o Hellinger falou? Tais críticas se baseiam em ideologias. Eu não faço declarações políticas, faço meu trabalho e deixo-me conduzir pelo que vejo nas constelações. Ele não negou nada disso. Ele diz que os estrangeiros devem voltar para casa. Ele diz que o abuso sexual acontece, que a mulher deve seguir o marido. Ele diz que Hitler foi movido por uma força maior. Ele diz também que os filhos devem honrar aos pais. E ele diz que não é político, que isso é o que ele vê nas constelações. Então ele não negou nada disso. E nesse mesmo livro vocês podem encontrar que ele diz que Hitler, Mao Tse Tung e Fidel Castro podem ser comparados a Deus porque eles foram ouvidos por multidões. Eu nem sou religiosa e achei bem ofensiva essa parte, porque eu entendo que as pessoas que acreditam em Deus ou são religiosas vão se sentir ofendidas também. Assim, ele não tá negando nada disso que ele fala, ele tá, na verdade, corroborando. Nesse livro, se vocês digitarem Hitler, vai aparecer 28 vezes que ele fala em Hitler, dizendo que pode ser considerado a Deus, que foi movido por uma força maior. E assim, em nenhum momento ele, fala que aquilo ali tá completamente errado, que é um absurdo. E aí o Bert Hellinger simplesmente diz que o cara pode ser comparado a Deus porque foi ouvido por multidões e foi movido por uma força maior. É sobre. Isso não é chat GPT. Eu leio as coisas. Então, assim, eu não preciso de chat GPT. E se tu digitar agora no chat GPT e me dá uma citação que fale de Bert Hellinger, do livro tal, o chat GPT vai dizer, eu não tenho acesso a bases de livros. Então, assim, dizer que eu trabalho com chat GPT é só uma forma, uma falácia pra tentar me diminuir, quando a pessoa sabe que eu tô lendo o livro. Eu tenho aqui no meu computador muitos livros do Bert Hellinger. E eu leio e eu sei muito mais sobre constelação do que muitos consteladores. E eu nem ganho dinheiro fazendo constelação. Eu conseguiria, ainda por cima, ficar milionária dando aula de constelação. Inclusive, falaram que eu ia ser professora, né, da Bert Hellinger School. Não quero ser professora de Hellinger School nenhuma, exceto se o salário for muito bom. Mentira, não vou ser professora. Paga mais pra quem tem doutorado ou por ser influencer a gente vai ter um salário menos negativado? Não, sério. É absurdo. Agora vamos pro outro corte onde me respondem. É porque assim, ó, eu fui convidada pra ir lá no Inteligência Limitada também. Não consegui ir, porque tô longe, porque tem um bebê. E, na verdade, eu só iria, já vou até deixar um recado pros fãs do Vilela e quem gosta de constelação familiar, eu só iria no Inteligência Limitada se o meu debate fosse com pessoas que não ficassem lendo folhas e mais folhas. Tudo bem ler uma citação ou outra, mas pra debater a gente não fica lendo, porque se é pra fazer clube do livro, eu faço em casa. Agora vamos ver a parte que me compete.
Bibi Bailas, o terror, chegou. Boa noite! Sim, sou eu mesmo, Bibi Bailas, do Física e Afins, o terror dos consteladores familiares. Porque além de falar o que eu falo sobre constelação familiar, eu mostro provas e páginas de livros do próprio criador da constelação familiar. Espero que meus colegas cientistas, Gontijo e Paulo, estejam nos representando muito bem, mas estou aqui para dar a minha contribuição. Trouxe aqui um pedacinho de uma obra de Bert Hellinger. Uma criança que é fruto de um estupro deve dizer: você é meu pai e eu te aceito como pai. Ela não deve dizer: você não é meu pai ou eu não te aceito como pai. Ela deve dizer: você é meu pai e para mim você é o único pai correto que eu tenho. E aqui eu estou só começando. Não, Bert Hellinger não viveu na era medieval. Ele viveu bem na atualidade. Faleceu em 2019 e essas ideias são perpetuadas através da sua obra. Bert Hellinger não chama estupro ou abuso sexual pedofilia com os termos corretos. Ele utiliza incesto ou forças da natureza. Nesta mesma obra, ele diz que crianças abusadas sexualmente virarão prostitutas. Em outro livro que você pode facilmente encontrar na internet, chamado As Ordens do Amor, quando uma criança sofre abuso sexual do seu pai, ela deve dizer o quê? Mamãe, por você eu faço isso de boa vontade. Papai, pela mamãe eu faço isso de boa vontade. Porque Bert Hellinger diz que quando uma menina é abusada sexualmente pelo seu pai, é porque a mamãe não está dando a devida atenção para o papai. Quando uma situação ainda é atual e, portanto, tenho de trabalhar com um dos pais, por exemplo, com a mãe, eu lhe digo na presença da criança: a filha faz isso pela mamãe. E faço com que a criança diga à mãe: por você faço isso de boa vontade. Então termina o incesto. Ele não tem condições de prosseguir. É simplesmente a criança acreditando que é uma situação normalizada e que ela faz isso pela sua mãe. Não, ela não tem condições de pensar sobre isso. E essa fala é errada em tantos níveis e é um crime. E não, esse livro não é antigo. E quando o marido está presente, ou seja, o abusador da criança, faça com que a criança lhe diga: eu faço isso por mamãe para compensar. Vocês acham que isso é normal? Acham normal? Não existe constelador bom ou constelador ruim, quando a base do que estamos falando é assim. E antes de finalizar minha própria fala, a questão é: muitos vão dizer assim, mas a gente tá reestruturando, modernizando as constelações. Tipo, Bert em super escreveu o livro, blá, 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 Bert. Aí quando tu vem e fala uma coisa, mostra o que o Bert falou, aí a partir desse ponto a live virou: não é bem assim, a gente tá remodernizando, algumas falas, é a época, vamos repensar. Cara, 96 é aquela fala ali do estupro. Tipo, 96, estupro já era errado. Antes disso já era errado, sabe? Pedofilia. Sério, nem na cadeia os caras aceitam pedofilia, porque tu sabe o que acontece com o pedófilo na cadeia, né? Então, assim... Vou nem comentar. E pra finalizar, também no estupro nasce um vínculo. 96. E a solução é o amor. Esqueça os julgamentos e as condenações que costumam acompanhar essa vivência. Encare o jovem que a violentou e diga: agora eu amo você. Cara, as outras questões talvez se resolvam com essa única frase. E isso aqui não é um trechinho que ela foi dito, né? Que eu pego trechinhos sem contexto, ou trechinhos soltos. Isso aqui tá no livro dele. É isso. Estupro, tá ali o título. Ponto final, acabou essa passagem chamada estupro. Eu li toda a passagem. Cadê a parte que eu li só um pedacinho? Chamamos estupro de vivência, esquecemos julgamentos e condenações e sejam todos bem-vindos à constelação familiar. Aqui a moral e a ética são esquecidas, os crimes não existem. E a base do que vocês estão falando hoje é essa. Eu quero escutar então dos consteladores presentes nesse debate o que eles têm pra falar sobre tudo isso. E não esqueçam, @BibiBailas no Instagram e Física e Afins no YouTube. A gente não podia perder a chance de fazer uma publi, né? Tchau! Uou! Então, ela, pelo que eu entendi, ela tá baseando... O Vilela até gaguejou, né? Não sabia... Isso no livro dele, né?
E são coisas bem graves aí. Eu queria que vocês me explicassem um pouco do que ela tá falando. Se é verdade, se tá no livro isso e se isso acontece. Tá no livro. Tá no livro porque eu tô dizendo e diz qual que é o livro, diz qual que é a página, diz qual que é o pedaço. Então vamos lá. Preparada? Ó, tá preparada pra me responder. Vamos ver essa resposta. Eu gosto assim. Tá preparada? Então vamos lá. Que maravilhoso, né? Então, que bom que a gente já rebateu tudo isso. Rebateu tudo isso que não foi... Onde? Não foi rebatido nada. Sério, gente, eu assisti toda a live. Não foi rebatido. Desculpa, mas não foi rebatido. Com todo respeito, não foi rebatido. A parte das coisas que ela falou, né? Explica. A consteladora que me chamou de influencer acabou de levantar isso aí, então... Não respondeu, mas vamos escutar a resposta da outra consteladora. O contexto, né, histórico e que... Contexto histórico. Foram livros que são publicados. Uma fala é de 96, outro livro é de 2004, 2003. Então, qual que é o contexto histórico onde isso é aceito? A gente tá falando de 1000 a.C.? Quando que a gente tá falando disso aqui? Trechos são de trabalhos daquele contexto, daquela época, com aquela família, com aquela dinâmica, que nada mais é do que trazer à luz o que a gente já falou aqui, que é a mais pura verdade, que é o vínculo biológico, e para que a pessoa desça, né, a essa realidade, para que a partir dessa realidade, que não tem como ser desfeita, ela comece a um trabalho realmente de se curar internamente, de ressignificar isso. Tá, então, pelo que eu entendi, eu vou me curar internamente falando pro meu abusador, eu amo você, porque no nosso estupro nasceu um vínculo. E esse vínculo é o amor. Se eu fui estuprada em 96, que essa frase foi dita, então lá em 96, pessoas estupradas, o vínculo que nasceu é o amor. Não é para reforçar como se fosse o certo. Por exemplo, o que ela usou, né, de exemplo... As frases do campo são ditas como choque de realidade, não são ditas como para validar. E isso não quer dizer que não vai acontecer processos judiciais em todos os casos, porque nós não estamos aqui falando de 50 juízes que trabalham com direito sistêmico, 130 comissões de advocacia, e todo mundo vive no Alice no País das Maravilhas e ninguém estudou direito aqui. Em nenhum momento eu digo nas minhas falas que os juízes não vão julgar. O que eu tô falando é o que disse Bert Hellinger. Não tô falando sobre o que vai acontecer no sistema judiciário. Tô falando o que acontece nas falas de Bert Hellinger. E essa resposta dela lá em Bagé se chama encher linguiça. Porque ela falou e não disse nada. Não respondeu absolutamente nada e falou um parágrafo inteiro. Isso pra mim é encher linguiça. Né, do rito processual por conta... Eu não tô... Em nenhum momento eu questiono o rito processual. Eu tô questionando as falas de Bert Hellinger. Relação dentro ou fora da justiça, qualquer coisa que o valha, né? Todo procedimento judicial é legislado, existem ritos, existe o CNJ para punir ou para qualquer situação de... Existe o código de ética da OAB e todos estamos sujeitos. Ninguém questionou isso. Desculpabilização de nada. Mas ninguém questionou isso. Essa não foi a minha pergunta. A minha pergunta foi o que vocês, como consteladoras, acham dessas falas? Essa foi a minha pergunta. A diferença é o que acontece dentro da alma, e quando fala-se de amor... Não é o amor que a gente aqui como é que é? Da alma gêmea? O amor da alma gêmea. Não é esse amor. E para você entender... Tá, então qual que é o amor que acontece no vínculo do estupro? Que amor que é esse? Quantos tipos de amor a gente tem? Porque assim, amor é uma coisa positiva. Então, tudo bem. Não é um amor erótico, é o quê? Um amor de pai pra filha? Então, ele me estuprou, é um amor parental, sei lá, familiar, não sei. Obviamente que a professora da Hellinger também convidada. Tipo, é isso que eu acho engraçado. A resposta com ironia. Em nenhum momento eu estou ofendendo as pessoas, eu estou trazendo falas. A professora da Hellinger, nananã. Não quero ser professora da Hellinger School, porque eu não compactuo com absolutamente nada disso. A próxima professora da Hellinger, ela vai realmente explicar pra nós o que... Sim, porque eu leio. Não tem problema. Podem me chamar para uma palestra que eu falo todos os livros. Já li mais livros do que muita gente formada em constelação e que ganha dinheiro com constelação. Já li
artigos científicos falando sobre constelação, já li todos, porque eu já fiz vídeo citando todos. O amor que Bert Hellinger trabalha, o amor do espírito, é um amor que ele une todos os seres numa consciência muito mais elevada, que está muito além das dinâmicas da personalidade e das agressividades aqui das doenças. Existe um vínculo superior. E aí eu não preciso da aula, mas como ela trouxe trechos da obra de Bert... O trecho que mais saltou aos meus olhos, por exemplo, foi esse lance do filho de uma mulher que foi estuprada, ela não pode falar você não é meu pai, tem que falar você é meu pai, aceitar ele como pai. Existe outro caminho para começar? Só para começar. Existe, claro. Ah, você não é meu pai? Sim. Como que muda? Ué, eu não aceito você como pai. Bom, então sofra as consequências. Mas eu vou... Mas sofra que consequências? O cara te estuprou! Sofra as consequências. Cara, que p é essa? Bota o bip, editor. Meu, é claro, você não é meu pai, não te aceito como pai, meu, tu me estuprou, não é meu pai. E aí as pessoas que mandam muitos comentários pra mim, Nossa, você odeia as constelações porque você tem problema com seu pai, com sua mãe, com sua família. eu amo a minha família, me dou super bem, quem me acompanha nas redes sociais sabe que meu pai e minha mãe são meus maiores apoiadores. Meu pai, assim, é honorário aqui na escola, é na minha vida, melhor amigo do Umi, que a gente brinca que ele é mais que o vovô, é o melhor amigo do meu filho. Cara, não, você não é meu pai. Qual o problema? Sofra as consequências. Que consequências? Mas Cada um tem o seu caminho. Mas você não acha perigosíssimo isso? Constelação não é para todo mundo. Se a pessoa não... Eu gostaria de terminar, por favor. E outra situação, né? Da mãe ser responsável porque ela não deu atenção pro pai e por isso ele abusou da... Mas isso é cada dinâmica em cada caso. Isso é cada dinâmica em cada caso, tá? Então tem casos e dinâmicas que a mãe não dá atenção e aí o filho é estuprado. Que não faz sentido. Meu, não faz sentido. Simplesmente não faz sentido. Eu não entendo. Me explica, me chama pra uma palestra presencial na Hellinger School aí, que eu vou, e aí vocês me explicam na minha cara e a gente passa ao vivo aqui na internet. Todos os consteladores me explicando ao vivo em que momento isso é normal, em qual constelação, em qual dinâmica isso é normal. Me chama que eu vou. E paga a passagem, né? Claro. Também tem Tá bom. trechos da obra de Bert, porque assim, para bons pesquisadores, se existe realmente uma pesquisa real, que é a postura científica, a pessoa vai realmente estudar do que quer falar e ela vai olhar todos os pontos de vista dentro dessa obra e não ficar colocando no chat GPT só o que interessa. Colocando no chat GPT o que interessa. Sério, me chama de influencer, mas não fala que eu uso chat GPT pra fazer meus vídeos. Acabei de colocar Bert Hellinger no chat GPT pra ver o que fala. Só fala coisas negativas, que é uma pessoa controversa, polêmica, que teve muitas falas duvidosas. Não achei nada positivo. Acabei de botar aqui pra... Assim, ó. Primeiro que o chat GPT não bota trecho de obra. Fala o que quiser de mim, meu, mas não fala que eu uso chat GPT porque eu não uso. Quem me segue sabe que eu boto as referências, que eu faço pesquisa. Então, assim, tô ofendida agora. Prova que eu uso chat GPT. Prova que eu uso chat GPT pra fazer minhas coisas. Prova. Me chama na Bertinger School. Bertinger. Nem sei mais falar. Me chama na Hellinger School. Paga minha passagem, claro, a minha diária. Paga minha palestra. Paga o meu debate que eu vou, coloco um preço e vou aí falar com todos vocês. E aí vocês me dizem que eu uso chat GPT. Me chama que eu vou. Olha que eu tô falando sério. A minha manager... vai te mandar, se tu mandar um e-mail, contato.fisicafins@gmail.com, me convida pra um debate público pra todo mundo aí da Hellinger School. A gente passa ao vivo no YouTube, que eu vou fazer esse debate. Mas é debate. É debate. Não é conversa de comadre. Não é ler, é debate. Me chama, a gente passa ao vivo, o público vai assistir, tanto os apoiadores quanto não apoiadores, que a gente faz esse debate. Porque no Vilela foi de um lado 2 cientistas falando muitas coisas relevantes, trazendo estudo científico, trazendo fatos, e do outro lado 2 senhoras lendo folhinha e não respondendo nenhuma pergunta. Assim, ó, me chama que eu vou fazer debate. Eu não tenho problema em fazer debate. Eu faço debate, eu sei, ó. Minha cabecinha é boa, é uma memória boa. Eu leio, eu estudo. Faço o meu trabalho muito bem feito de divulgação científica. Não é à toa que eu sou super reconhecida nacionalmente e internacionalmente. Ah, aí pra
pra me achar, eu só posso fazer o debate, como é que é? Depois de setembro, porque eu estou com 2 viagens internacionais, convidadíssima. Então, assim... Ok, me chama lá pra outubro, novembro, que eu vou, sim, fazer um debate. Vamos debater utilizando fatos e argumentos, não falácias e ofensas. Falar que eu sou influencer, que eu uso chat GPT, que eu tiro trecho de contexto, que eu não levo em consideração coisas, isso não é um debate justo, eu tô sendo ofendida. Então, assim, não é legal. Então vamos falar aqui, Vamos ver o trecho. por exemplo, em relação, né, a Bert sobre abusos e relação de Bert com relação à questão da posição de homens e mulheres. Então, a tristeza de Bert sobre mulheres e abusos. Quantos atos de desdém, opressão, mutilação e degradação já foram praticados por muitos homens contra as mulheres, tratando suas mulheres como um objeto pessoal à sua disposição, que pode ser trocado ou jogado fora sem compaixão, respeito e sem coração. Muitas vezes agem da mesma forma com relação a seu corpo. Negligenciam-no. Tá, mas isso aqui a gente tá falando de homens e mulheres, a gente não tá falando de homens e crianças. É diferente aqui. Os trechos que eu trouxe foram sobre abuso infantil, violência infantil, pedofilia, seja lá como que é o nome. Não foi sobre relação de homens e mulheres. Tipo, em relação à hierarquia entre homens e mulheres, a resposta aqui é diferente da pergunta. O que nos resta de uma guerra ou campanha, além do estupro de uma mulher no cenário da nação derrotada? Eu não tô falando do estupro das mulheres, tô falando de criança. Os meus trechos foram crianças. Eu não falei em nenhum momento sobre, enfim. Como é possível para os homens retornarem às mulheres? Como retornam as suas mães, as mulheres que se sentem numa situação... Tá, gente, é que o trecho que tá sendo lido não é sobre o que eu falei, tá? Mas tá, enfim, tá na íntegra, vou deixar os links, vocês assistem, vou ver. Eu vi ao vivo, acho que não foi respondido nada em relação à minha pergunta. Interessante como as pessoas leem a obra de Bert Hellinger da mesma maneira como se acreditassem, né, na história de Adão e Eva e que houve uma maçã e uma serpente, né? Então, vamos à ciência, não é mesmo? Mas Bert Hellinger, como católico, ele também transpõe, né, a visão da Bíblia ao que é realmente uma visão arquetípica. E essa é a grande inteligência de Bert Hellinger. Essa parte foi legal também. Foi dito muito, muito sobre a inteligência de Bert Hellinger, a maravilha de Bert Hellinger, e no final do debate foi dito que tá sendo tudo reestruturado, trechos mudados. Tanto que já tem um monte de gente que pratica as chamadas novas constelações familiares, que é sem Bert Hellinger. Lembrando que o Conselho Federal de Psicologia baniu constelação familiar. Lá na Alemanha, a constelação familiar não é utilizada, é muito criticada. Ela perguntou pro Paulo se ele leu obras em alemão. Eu li um monte de coisa em alemão. Ai, Bibi, sabe falar alemão? Gente, hoje em dia existe uma coisa chamada Google Tradutor e também eu tenho amigos que falam alemão. Então tem um site que eu já deixei no meu outro vídeo, que o site é do Conselho de Psicologia Familiar da Alemanha, criticando constelações familiares. Então nem os psicólogos na Alemanha usam, nem as pessoas. Tem um grupo muito grande de alemães lutando contra a constelação familiar e os perigos, porque lá na Alemanha houveram inúmeros casos gravíssimos de pessoas que até se mataram depois de fazer uma constelação familiar. Então, assim, no meu outro vídeo que eu trago informações, tem os links lá de tudo isso, tá? Tudo que eu falo tem link, não é chat GPT. Fiquei ofendida com chat GPT. Eu me proponho a trazer algumas pessoas Por favor, aí também. depois de 600 horas de vivência, vivência de verdade. Assim, ó, vivência não é estudo. Ah, eu tenho 33 anos de vivência como ser humano. Eu sei curar um câncer? Um ser humano aparece aqui na minha frente parindo, eu sei parir? Não, eu vivi coisas na minha vida, mas não quer dizer que porque eu vivi coisas, eu tenho um diploma agora, 600 horas de vivência. Tá, 600 horas de vivência, eu tenho 34 anos de vida, quer dizer, bulhufas? Não. A esquerda e a direita, outra dimensão. Possuímos em nosso cérebro 2 hemisférios que se opõem entre si. Eles também se completam. Bert Hellinger também tem falas muito problemáticas em relação a doenças, neurociência. Tem um outro vídeo que eu tenho com uma nutricionista falando sobre questões de alimentação e saúde, que o Bert Hellinger fala num outro livro que a gente trouxe. Também não são cientificamente corretas, enfim, gente. O mesmo vale para a mulher, ou seja, distinções de Assim, ó, a gente tá falando de abuso sexual em criança. Eu não estou falando de homens e mulheres, função, apesar de achar o Bert Hellinger, como ele mesmo falou no livro, misógino, tradicionalista, acho sim. Mas o meu ponto aqui, na minha pergunta, não foi esse. Deixe mais uma vez a pergunta. Estou falando sobre
aqueles casos. Ela disse, se você não aceita seu pai como seu pai, você sofre as consequências, e é um vínculo biológico, não pode mudar, umas coisas assim. Repito mais uma vez, quer me chamar pra um debate? Me chama. Segundo ponto, tô fazendo a minha réplica do que foi falado sobre mim ou em relação à minha pessoa. Terceiro ponto, em nenhum momento ofendi, usei falácias, disse que as pessoas não sabiam nada. Quarto ponto, tô aqui educadamente rebatendo as falas que foram vinculadas à minha pessoa. No meio da primeira fala lá, citaram meu nome. Segundo ponto, mandei o vídeo, pedi uma resposta. No meu entendimento pessoal, eu não obtive a minha resposta. Eu obtive uma leitura de trechos que não condizem com o que eu tô falando. Então, quer ler trecho dizendo assim, ó. Não, a criança não é abusada por culpa dela. Não, a mulher não compactua e não permite o abuso do seu filho. Enfim, vamos encerrar esse react por aqui, que a gente vai pra 50 minutos. O editor vai dar uma diminuída aí, vocês vão ver. Já me segue no Instagram, Bibi Bailas, aqui no YouTube. Quer me convidar? Vou participar. Se o Vilela fizer mais um debate e eu estiver em São Paulo, com certeza eu vou, porque já fui no Vilela, não tem problema nenhum. Já fui aí em todos esses podcasts grandes. Só que eu faço debate com as pessoas que não ofendem, com as pessoas que escutam o outro lado. Constelação familiar, repito, é um perigo, fere os direitos humanos, continuo encontrando novos livros de Bert Hellinger que me mostram coisas mais absurdas, não consigo encontrar coisas que me pareçam normal. Ele mesmo fala sobre as críticas que ele recebeu e ele tem consciência, né, tinha consciência disso e seguia repetindo. Eu tenho vídeos de constelações feitas ao vivo por ele, dizendo que o câncer de mama da mulher é culpa de um feto abortado. Tem sempre um feto abortado, tem sempre uma mulher culpada. Então tá, deixa aí os comentários, tá livre pra todo mundo. Obrigado pela oportunidade desse debate. Respeito a todo mundo. Mas é importante que a gente também traga uma réplica do que foi dito sobre a minha própria pessoa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Eu ainda não entendi o que é